Olá pessoal, tudo bem? Então hoje, galera, estamos nos encaminhando para o final do trimestre, né? Faltam poucas aulas para o término. E aqui, pessoal, hoje é a nossa aula 11, tá? E antes da avaliação de vocês, eu queria trazer aqui uma proposta de aprofundamento de um tema que eu comecei a trabalhar com vocês, de extrema importância, que por conta de todos os desdobramentos que ocorreram recentemente no mundo, né, com o assassinato daquele homem negro nos Estados Unidos, né, e também com manifestações que aconteceram aqui dentro do Brasil com relação a esse racismo estrutural que marca boa parte da história da humanidade, né? E também tem seu destaque muito, infelizmente, né, muito perceptível na história da nossa própria formação enquanto sociedade, tá? A história do nosso país. E para fazer isso hoje, eu vou retomar o mesmo tema lá dos negros no pós-abolição. E aqui, pessoal, eu vou falar mais uma vez deste decreto, que é o decreto 528, que determinava a chegada dos imigrantes, ou abria os portões da nação para os imigrantes europeus. Então, lembrem que aqui estava bem explícito que os indígenas da Ásia e da África não eram bem-vindos, tá? E aqui, toda essa percepção de mundo, ela tinha um fundamento e vinha da eugenia. A eugenia era um movimento pseudocientífico que defendia a superioridade dos arianos, dos brancos, em relação a outras raças. Lembrando também que a terminologia de raça, ela caiu em desuso, já tem mais de 70 anos, tá? Ainda assim, socialmente falando, nós utilizamos o termo raça. Volta e meia aparece em algum filme, em algum reality show, as pessoas se comunicando e falando de raça. Porém, o que eu quero fazer com vocês hoje é trazer, tá? Deixa eu passar aqui. O Gilberto Freire. E o Gilberto Freire, ele é uma das figuras mais importantes, não só da história no Brasil, mas também da sociologia. Ele é considerado um dos maiores sociólogos que o Brasil já teve, ganhou uma série de prêmios, e ele é um intelectual que surgiu em um contexto de transição, ou seja, do Brasil República, do Brasil com a influência muito forte dos europeus, por conta da família real, e também de Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, né? Então ele vai entender essa lógica e qual era a influência que se tinha no pensamento político. Então o Gilberto Freire, além de sociólogo, ele vai trazer muitos elementos de micro-história. E o que é isso? Dentro da historiografia, nós temos duas formas de interpretar a história, basicamente. Uma é a macro-história, que vai analisar os eventos, podem ser catástrofes, pandemias, guerras, também podem ser revoluções, podem ser mudanças de paradigma por conta de um fenômeno social que mude a lógica de pensamento, como a Revolução Industrial, que mudou o modo de produção, ou também a inserção de uma nova tecnologia que possa aproximar a informação, como foi a internet. Enfim, a macrohistória estuda esses eventos num sentido muito mais amplo, tá? Já a microhistória vai pegar fragmentos de contextos para que possamos entender como uma lente muito mais próxima, como uma lupa, como era aquela sociedade e como aquelas pessoas pensavam. Então, diários, declarações, depoimentos, o que mais? Alvarás, portarias, tudo isso representa uma base argumentativa para que o historiador, a partir dessa fonte, que é uma fonte escrita, ele tem uma projeção um pouco melhor de como a macrohistória funcionou. Então aqui, o que nós estamos vendo nestas últimas aulas? Como o Brasil República se configurou do ponto de vista macro-social, né? Então, os conflitos que aconteceram, os agentes políticos envolvidos, né? O processo econômico, tudo isso faz parte da macro-história. E também os elementos ideológicos que vão permear tudo isso.
E o Gilberto Freire ele traz para nós, neste livro aqui, pessoal, tá? Ordem e Progresso, que é a segunda parte de uma série de livros que ele faz sobre a identidade do Brasil. E ele é muito conhecido por uma obra que se chama Casagrande Senzala. E essa obra ela vai explicitar a lógica patriarcal do brasileiro. Ou seja, você tinha o senhor feudal, que era uma espécie de senhor feudal, né, o senhor do engenho, que controlava aquele território, né, e você tinha os vassalos e você tinha lá os escravos que ficavam na senzala. Então essa lógica de um senhor feudal que vai se transportar para o coronel, esse coronel vai se tornar o senhor, o latifundiário, o que está à frente da economia do Brasil lá na primeira parte da nossa república, da República Velha, como nós já vimos, com as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais. Então essa lógica patriarcal ela vai se transferir durante essas mudanças sociais. Isso é fundamental, porque o Gilberto Freire vai mostrar que do ponto de vista macro-social, mudanças aconteceram, mudanças significativas, mudanças econômicas, mudanças sociais, a forma de se pensar a sociedade se mudou em diversos setores, porém dentro daquilo que nós chamamos de raça, né, de direitos para os negros que foram libertos ali na abolição, com a abolição da escravidão, eles não tiveram nenhum tipo de benefício, porque pairava dentro da sociedade organizada, das pessoas educadas, uma percepção que era a percepção majoritária lá do período da escravidão, que era de que os negros eram inferiores, e isso sempre permaneceria. Então, para isso, aqui eu quero trazer 3 fragmentos deste livro aqui, ó, que já mostrei para vocês, né? Estão aqui na página 356, tá? Se vocês quiserem depois eu posso fotografar e enviar para vocês, tá? Ou até mesmo tentar achar essa versão digital para vocês do livro completo e mandar. Mas nesta obra ele vai trazer 3 elementos para figurar o pensamento da época. Ele vai trazer elementos de microhistória, porque ele vai pegar casos isolados que vão complementar esta percepção, que é a percepção lá do decreto, tá? E também a percepção que vai manter as mulheres, né, como nós vamos ver em outro momento, né? Eu vou deixar para a próxima aula, essa supremacia do homem aristocrata, que vem também muito de encontro com aquela percepção vitoriana da Inglaterra, que se espalhou pelo restante do mundo, tá? Então aqui, pessoal, ele vai trazer alguns relatos sobre como era o pensamento da época em relação à posição dos negros em sociedade. Então, acompanhem comigo. Para Durval Guimarães Spínola, baiano de origem rural, nascido em 1883, a abolição dos escravos no Brasil foi boa. Boa a ideia da princesa Isabel, mas presta atenção nessa parte, mas isto depois que ela indenizasse os senhores que, aliás, naquela época tiveram muito prejuízo. Nossa, os senhores feudais tiveram um enorme prejuízo, né? E os negros não tiveram nenhum. Não tiveram uma cultura inteira destroçada. Então vejam, esta era a percepção da época. Continuando. Lamentável lhe parecia seu depoimento escrito é datado de 1942. Ou seja, já era a época de Getúlio Vargas. Que a raça se mostrasse entre nós degenerada, pois eu muito aprecio a cor branca e não desejava que se casasse um preto com um branco, coisa muito comum entre nós, o que eu muito combato, e eis a razão da nossa mistura de raça que eu muito condeno. Então esse Durval Guimarães Spínola, que era um cidadão daquele momento, ele tinha esta percepção, tá? E ele condenava a miscigenação. Portanto, esse aqui é um tipo de percepção que legitimava, de certa forma, o decreto que abria as portas para os imigrantes. Então existia uma percepção naquele momento. Assim como nós vamos ver lá em Segunda Guerra Mundial, que Hitler
ele não arquitetou nada sozinho do ponto de vista da perseguição aos judeus, mas sim ele entendeu uma forma de se pensar naquele momento. Nós temos que tomar muito cuidado com possíveis e futuras intervenções de pessoas que se arrogam como líderes e como arautos de um pensamento majoritário, ou de um pensamento de uma minoria que busca oprimir outros grupos, né? Outros grupos que fazem parte daquela sociedade. Tá? Continuando, aqui ele vai trazer um outro relato, tá, o Gilberto Freire. Abre aspas. Nunca tive preconceito social para com negros e mulatos, e admito-os em todas as atividades, apenas tendo reservas no entrosamento racial, porque não creio que a felicidade possa permanecer num casal de preto com branco. Escreveu no seu depoimento Deodoro Machado de Mendonça, nascido no Pará em 1889. Ou seja, o que ele quer mostrar aqui, o Gilberto Freire, que aquela geração que pegou a transição do Brasil Império para a República, traziam ou propagavam, reproduziam essa percepção que era eugenista de superioridade de uma raça. Tá? Aqui mais um relato. De Plínio Barreto, nascido em São Paulo em 1882, é a confissão de que sentiria constrangimento em introduzir na sua família pessoa de cor, salvo se tratasse de uma pessoa excepcional, pela inteligência e pela cultura. Nas suas palavras, nunca olhei com desprezo para o negro e mulatos, né, a ideia aqui de mulato também. Não se cansava de admirar, quando menino, a superioridade física, vejam só, a superioridade física de uns e outros. Da abolição não tenho nenhuma ideia especial, pois que era criança quando ela se realizou. Quanto às minhas ideias de homem feito sobre o problema da raça no Brasil, confesso que não admito a existência desse problema. A meu ver, há lugar e atmosfera em nossa terra para o convívio íntimo de todas as raças. Vejam, pessoal, isso aqui é um absurdo, porque eles admitem que não existia preconceito, não existia problema, existia algo resolvido em relação aos negros que saíram daquele processo traumático que foi a escravidão. Então não existia nenhum reconciliamento, nenhum ressarcimento em relação às pessoas, porque nos meandros da sociedade, no ambiente interno das cidades, existia uma compreensão fechada de que estava tudo ok, tudo estava resolvido, existia de fato uma democracia racial, porém, como Gilberto Freire mostra, cheias de contradições. Tá? Então aqui, só para fecharmos mais um relato, Valdemar Martins Ferreira, nascido também em São Paulo, em 1885, escreveu no seu depoimento: não receberia, quando moço, com agrado o casamento de filho ou filha, irmão ou de irmão com homem de cor, com o preto, enfim, não com o mestiço, o que é diferente. E mestiço há em toda parte. Aqui, pessoal, essa parte é fundamental, porque nós temos uma ideia de que o negro, ele tem que parar de reclamar, porque vejam, todo mundo é miscigenado, né? Aqui mostrou o seguinte, que o mestiço não tem tanto problema, e o negro sim. Então vejam, é repugnante para nós ouvirmos isso hoje, mas isso era um pensamento majoritário da época. Tá? Então, a partir desses relatos, que compreendem uma micro-história, a gente tem fundamentos para entender como é que se deu esse processo. Então, quando nós falamos de maneira muito superficial que a escravidão acabou no Brasil, né, lembre-se disso aqui. Se vocês quiserem, pessoal, eu posso até imprimir algumas partes disso aqui. É muito interessante, porque o Gilberto Freire, ele realmente foi a fundo nessa questão, e em um contexto onde o racismo ainda era muito predominante. Tá? Ainda é algo muito forte, porém velado nas nossas relações sociais. Ok, pessoal? Então, para esta aula, pessoal, eu queria trazer estes relatos da obra de um historiador, de um sociólogo, tá? Para que vocês tenham uma ideia de como essa relação entre o descrédito dos negros nesse início de república, ele era sim defendido por boa parte, aliás, por
majoritária parte da sociedade brasileira. Ok, pessoal? Então, espero que vocês estejam bem. Até a próxima aula. Um abraço.